Boa noite a todos, né? A paz do Senhor. Hoje é quinta-feira, estamos na aula de discipulado e esta aula está sendo gravada para passar na escola bíblica, né? No domingo, dia 2 de agosto de 2020, né? Por conta da pandemia aí e por conta do decreto que o prefeito da nossa cidade, né, delegou. Não, nenhum comércio, nenhuma empresa no sábado e no domingo vai poder estar aberta. Então, por esse motivo, nós estamos gravando a escola bíblica nesta quinta-feira, né, que é a aula de discipulado. Amém? E o tópico que nós vamos estudar, a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 9, que tem por título: Qual é o meu lugar na igreja local? Uma pergunta: qual é o meu lugar na igreja local? E antes de entrarmos na aula, gostaria de pedir para os que aqui estão, se pudesse pôr em pés, vamos fazer uma oração, né? Uma oração de agradecimento, também intercessória pela minha vida, para que Deus tenha bondade, né? E possa me usar nessa noite como canal de bênção na vida de todos. Senhor Deus e nosso Pai, que estamos na Tua presença, te agradecemos, Senhor, pelo dia qual o Senhor nos deu, te agradecemos, Senhor, pelo alimento, pela nossa família, te agradecemos pela nossa saúde, pois sabemos, Senhor, que a saúde, Senhor, do modo universal, Senhor, tem estado comprometida por causa desse Covid, mas eu te louvo que o Senhor tem nos guardado, e isto é uma promessa, Senhor, a qual o Senhor deixou lá no Salmo 91, 10, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então eu tomo posse desta palavra, e que, Senhor, assim como eu tomo posse, que esta promessa alcance a vida de todos que aqui estão, todos, Senhor, que estão nos assistindo, sobre a vida da Tua igreja. E eu peço por bondade pela vida da humanidade, que confia, que acredita e que tem se entregado ao Senhor. Meu Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder estar na Tua casa e na Tua presença para poder aprender a Tua palavra. E uma coisa eu sei, Pai, que a Tua palavra diz, que o salmista ele disse: eu estou aflito, vivifica-me segundo a Tua palavra. Então que nesta noite a Tua palavra venha trazer renovo, que Sua palavra venha trazer consolo, a Tua palavra venha trazer um despertamento, que a Tua palavra venha nos fortalecer, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar vossos assentos. E se puder abrir a Bíblia, nós vamos começar com um texto base, que é o de 1º livro das Crônicas, o capítulo de número 28, que será o texto base que nós vamos adentrar, né? A lição é: qual é o meu lugar na igreja local? Né? É uma pergunta: qual é o meu lugar na igreja local? Na igreja local, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer, né? Para que Deus me chamou na igreja local, né? Eu já vi que muitas pessoas elas vêm para a igreja, porém às vezes, né, passam um tempo e falam: o que eu posso fazer, né? Qual é o primeiro trabalho que eu posso realizar, né? O que eu posso fazer para agregar valores, somar, né? Ver a igreja crescendo. Então é uma aula que nós vamos aprender. Qual é o meu lugar na igreja local? Bom, nós aprendemos nas aulas anteriores com o nosso pastor Anderson, que a igreja significa chamados para fora. E nós aprendemos que a igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. E nessa aula nós vamos aprender não apenas sobre a igreja organismo que somos nós, mas vamos aprender sobre a igreja como uma organização, que é o templo, que é o local onde nós nos reunimos para adorar a Deus, para aprender a palavra de Deus, enfim, para ouvir a voz de Deus. E no livro de 1º Crônicas, capítulo 28, no versículo 1 ao 3, nós vamos falar um pouco da igreja, organização, templo, né? Há muitas pessoas que falam: não, mas a igreja sou eu, tá certo, né? E trata
este lugar como templo, correto. Mas hoje todos conhecem o templo como igreja. Então, se falar igreja, não tem problema nenhum. Nós sabemos que é o templo, ou seja, o lugar de organização, onde a igreja que somos nós, adentramos para adorar a Deus. E no livro de 1 Crônicas 28, do 1 ao 3, nós vamos ver que o rei Davi, ele deseja edificar um templo, ou seja, uma igreja, para nada mais é organização, para adorar a Deus. Porém, nós vamos ver que Deus não permite construir um templo, não permite ele construir uma igreja. Vai dizer assim no verso 1, então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães dos centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões e todo varão valente. Verso 2, e pôs-se o rei Davi em pé e disse, ouve-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para edificar. Porém Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és um homem de guerra e derramaste muito sangue. Então nós vamos ver que o próprio rei Davi, que é o segundo homem a qual reinou sobre Israel, ele propôs no coração em fazer uma casa de adoração, um templo, uma igreja, para que Israel pudesse adorar a Deus, cultuar a Deus. Porém o próprio Deus, o impediu de construir, e o texto vai dizer por quê. Davi era homem de guerra, ou seja, Davi foi chamado para guerrear, não para a edificação do templo. Mas só que no versículo de número 4 em diante, versículo de número 4 ao 6, nós vamos ver que o próprio Deus, ele rejeita Davi, ou melhor, impede com que Davi construísse o templo e escolhe seu filho Salomão para esta obra. Verso 4 diz, e o Senhor Deus de Israel escolheu-me, Davi dizendo, de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim, para fazer rei sobre todo Israel, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino, e do Senhor sobre todo o Israel. E me disse, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Então o próprio Davi está dizendo, eu quis edificar uma casa de oração, um templo, uma igreja. Porém, Deus, ele me impediu porque eu sou homem de guerra. Mas dentre todos os meus filhos, dentre eles, Deus escolheu um, que era Salomão. E ele foi escolhido por Deus para assumir o meu lugar no trono. E o próprio Deus falou para mim que é ele que vai edificar esta casa, este templo, esta igreja, para adoração do nome dele. E no versículo de número 8 ao 10, nós vemos que Deus ele escolheu Salomão para quê? Para reinar. E também para edificar um templo. Observa que Deus chamou Davi para reinar e para batalhar. Mas Salomão, Deus chamou para reinar e edificar um templo. E eu aprendo que assim como Deus escolheu a Salomão para uma obra determinada, assim também Deus nos escolheu para uma obra determinada. Para cada um de nós que aqui estamos, para cada um de nós que somos igreja de Cristo, Cristo tem uma função delegada para nós. Cristo tem um chamado para nós. Uns Deus vai chamar para pastorear,
outros vai chamar para ser um missionário, outros para viajar em os países, né, demais, quem sabe cidades, pregando o evangelho. Outros Deus vai chamar como professores, outros Deus vai chamar na área da pregação, outros na assistência social, outros para o diaconato, outros para uma liderança. Ou seja, todos na obra de Deus têm uma chamada, foi vocacionado para uma obra. Então todos, né, que são tidos como igreja, Deus tem uma obra, Deus tem um plano perfeito, preparado para cada um. Glória a Deus por isso. Imagine o Deus Todo-Poderoso olhar e falar: Oswaldo, eu vou usar na mesa de som, mas não tenho curso. Você tem amor? Tá bom, meu filho, vou capacitar e vou te usar. Eu já não fui chamado para isso, não sei nem onde que liga. Nós vamos ver o pastor da igreja, o pastor Anderson, a sabedoria para ensinar, para corrigir, para orientar, para tratar de tais funções. Tem uma sabedoria incrível, tem uma unção de Deus sobre a vida dele. Porém, eu já talvez não tenho o mesmo, né, gabarito que ele. Ou seja, cada um tem uma chamada. O Jacon está ali na mesa de som, foi chamado na área do louvor. Você vê que toca, canta, que é uma benção. Agora eu já não sei nem o que é um sol no violão, muito menos cantar, não sirvo. Eu espanto todo mundo se eu cantar. Não sei. Ou seja, cada um tem uma chamada específica. E nós vamos ver que no versículo de número 11 ao 21, isso que eu acho muito interessante. É um texto muito comprido, porém, vamos resumir ele. O texto vai dizer que Davi foi impedido para construir o templo. Deus, na verdade, escolheu seu filho Salomão para a edificação do templo. E eu acho interessante que no versículo 11 ao 21, o versículo 11 diz assim, ó: e deu Davi a Salomão seu filho o risco, ou seja, a planta da construção do alpendre, com as suas casarias, e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas câmaras de dentro, como também da casa do propiciatório. Enfim, nós vamos ver que por mais que Davi não pôde edificar o templo, não foi chamado para isso, porém, do versículo 11 ao 21, Davi, por mais que não foi chamado, ele deixou tudo preparado. Ele deu a planta, ele deixou os tesouros, ele já delegou homens, deixou homens preparados para ajudar Salomão. A ornamentação, os materiais que Salomão ia edificar com a equipe, Davi deixou tudo preparado. E eu aprendi o quê? Por mais que Davi não foi chamado para edificar o templo, mesmo assim ele pôde contribuir sem ser chamado. Qual é o meu lugar na igreja local? Por mais que nós não fomos chamados para pastorear, mas podemos ajudar em muito o nosso pastor na sua liderança. Por mais que não fomos chamados para ser um diácono, porém podemos ajudar em muito o diácono no seu trabalho, no momento que ele está exercendo aí sua função. No caso, olhando uma criança, olhando o veículo, limpando o chão. Ou seja, por mais que não fomos chamados para tais funções, saiba que nós podemos ajudar em muito quem foi chamado para aquela função. Por exemplo, Deus não nos chamou para ser, pelo menos eu, vou falar de mim, tá? Não ser o chamado de, corrigir aqui. Deus não me chamou para ser um missionário, viajar o mundo pregando. Mas eu posso contribuir com os missionários. De que forma? Orando por eles. Intercedendo por eles. Pedindo para Deus livrar, para Deus guardar, para Deus prover. Campo missionário não é fácil. Muitos passam necessidade, passam as ameaças, humilhações. Posso orar por eles ajudando. Posso, além de orar, eu posso também contribuir, investindo uma parte financeira para o ministério deles, para ajudar eles na manutenção da igreja, para ajudar eles na despesa da casa. Entendeu? Então, por mais que nós não fomos chamados para tal função, nós podemos ser que nem Davi. Davi fala, olha, eu não fui chamado para construir, mas eu posso contribuir com a vida do meu filho. Eu posso contribuir na hora que ele for edificar o templo. Você entendeu que coisa interessante? Então, nós como igreja, nosso papel dentro da igreja, primeiro é ajudar. Não fui chamado, mas posso contribuir. Deus me chamou para liderar, mas eu posso contribuir com amor, orando pela vida do líder. Eu não sei qual é a minha chamada até hoje, mas orar você sabe. Contribuir você pode. Entendeu? Ah, mas eu não sei o que fazer, mas tudo que você for fazer por amor,
na obra de Deus, a Bíblia fala que todo o vosso trabalho na obra do Senhor não é em vão, mas tem uma recompensa. Eu ouvi uma frase muitos anos atrás dizendo, Deus não deve favor para ninguém. Então, quando fazemos por amor, Deus, o próprio Deus é que vai nos recompensar do esforço feito. Seja na oração, seja no trabalho braçal, varrendo o chão, limpando o banheiro, seja no valor financeiro, contribuindo, tudo que fazemos por amor na obra de Deus, né, Deus ele vai nos recompensar. Então, primeira coisa que nós aprendemos na aula, qual é o meu lugar na igreja local? Primeiro, posso ajudar orando, posso ajudar fisicamente, fazendo alguma coisa braçal, posso também ajudar contribuindo. E no tópico 1, nós vamos para a revista, né? Vai dizer assim, qual o valor de ser membro da igreja? Uma pergunta, qual o valor de ser membro da igreja? Alguém quer responder essa pergunta? Quer fazer uma colocação? Posso prosseguir? Qual é o valor de ser membro da igreja? Apenas aí depois vamos entrar no que está escrito aí. É bem provável que se ainda nós não encontramos, um dia nós vamos encontrar. Se ainda você não se encontrou, uma hora você vai encontrar. Encontrar quem? O quê? Um grupo de crentes chamado desigrejados. Isso aí, se você não encontrou, um dia você vai encontrar um que é deste grupo, que é chamado desigrejado. Quem são eles? Né? Primeiro, pessoas que provavelmente, sofreram frustrações dentro de uma igreja. Aquela pessoa um dia foi frustrada e está cheio. Tem pessoas que são frustradas dentro da igreja e eles se desligam da igreja, porque toda a esperança que ele tinha naquela pessoa, ou naquele ministério, naquele departamento, quando ele conheceu, se envolveu, viu que não era daquilo, falou, meu Deus, como pode tamanha coisa dentro dessa igreja? Como pode, né? Infelizmente, dentro das igrejas, não era para ter, mas tem bastante problema. Tem os escândalos, tem diversos problemas, entendeu? Infelizmente, não era para ter, mas tem. E as pessoas, quando se deparam com esses problemas, às vezes é com ela ou com outro, acaba se desligando e já não quer saber mais de congregar numa igreja, ficou frustrado. E agora, tem também pessoas que não aceitam ser liderado por outras pessoas. Tem muitas pessoas que se desligam da igreja porque não aceita alguém liderando sobre ele. O quê? Imagine no caso quando eu comecei a pastorear, 25 anos de idade. Um menino vai pastorear eu sendo obreiro, dando um exemplo, com 40 anos de idade, que tem idade para ser vô na fé dele. Não o que aconteceu comigo, mas eu teve uma resistência quando eu assumi a igreja. Ah, mas é muito novo. Ah, mas como vai saber orientar um casal? A pessoa se esquece que o Deus que chama é o Deus que capacita. Então, dependente de qual seja a idade, pode ser que tem pessoas que têm 500 anos de idade, mas às vezes não tem maturidade como aquele que tem 18 anos para tratar ou resolver tais problemas. Que se não for o Espírito Santo na nossa vida, para nos dar mensagem, para nos orientar, para nos direcionar, irmão, às vezes o nosso conhecimento humano, nosso estudo, experiência, naquele momento não vai servir para nada. Então, se não for o Espírito Santo na vida, irmão, a gente não faz nada na obra de Deus. Então tem pessoas que não aceitam por não aceitarem ser liderados por outras pessoas que muitas das vezes fracassaram na fé, cometeram um deslize. A Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, todo mundo corre o risco de acabar fracassando, cedendo ao pecado, à tentação, como foi ensinado nas demais aulas. E as pessoas ao caírem, sentem a vergonha, a culpa do pecado, o peso do pecado, quando a gente erra, nós sentimos aquele peso, sentimos aquela vergonha, sentimos aquele momento que o Espírito Santo nos mostra onde erramos, para que a gente possa se arrepender e voltar para os pés de Deus.
Mas contrapartida está também Satanás acusando para nos envergonhar e nos distanciados da presença de Deus. Então a pessoa fica literalmente entre a cruz e a espada. Então é o momento que muitos sentem essa vergonha e falam, não volto mais para a igreja. Vão pensar de mim, vão falar de mim. Infelizmente, né, tem muitas pessoas que ao ver o caído, na vez de ele estender a mão e ajudar, ele critica. Desce sarrafo, fala, tá vendo? Olha lá, como aconteceu com um amigo, experiência. Amigo que, no momento que ele acabou esfriando na fé, uma pessoa que, obreiro, né, da igreja, quando chegou para ele, falou, rapaz, você está aí, né, na situação? Ainda mais você que pregava tanto contra o pecado. Na vez de ajudar o cabra, a pessoa já deu-lhe lá no meio. Entendeu? Então tem pessoas que passam por todas essas circunstâncias e muito mais, acabam se desligando da igreja e agora eles acabam cultuando a Deus, servindo a Deus dentro do lar. É errado? Não é errado cultuar a Deus dentro de casa, né? Porque tem um texto em onde que quando Jesus ele encontra com aquela mulher samaritana de Samaria, quando está lá tirando água do poço, né, que fala do poço de Jacó, em João capítulo 4, se me falha a memória, daí a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus vai e pede água para ela. E naquela época, né, desde a divisão das tribos lá atrás, de Robão e Jeroboão, no tempo desses reis, os judeus, né, que era do Reino do Sul, capital Jerusalém, não se comunicava com os demais judeus, que era do Reino do Norte, capital Samaria. Por isso que são chamados de samaritanos. E no momento que Jesus, vindo de Jerusalém, está lá no território de Samaria, né, no meio de samaritanos, pede água para aquela mulher, ela fala, mas como pode? Tu sendo judeu, pede água para mim que sou mulher samaritana. O texto vai dizer, né, os judeus não se comunicavam com o samaritano, por causa de costumes, crenças, enfim, dividiu. Era o mesmo povo, mas dividido entre si. Cada um pensava de uma maneira, cada um tinha uma forma de cultuar. A prova disso é que Jesus vai, traz uma palavra, revela a vida dela ali naquele momento, ela fica maravilhada e fala, olha, nossos pais disseram que nós temos que adorar Deus no monte. Daí Jesus fala, olha, vai chegar um tempo em que nem nesse monte vocês vão adorar, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais assim que o adoram. O que Jesus estava querendo dizer para ela, olha filha, o lugar da adoração é insignificante. Você pode ser uma adoradora no monte, você pode ser uma adoradora dentro do templo, trazendo para os nossos dias, podemos adorar Deus aqui, podemos ser adoradores dentro de casa, podemos ser adoradores na rua, ser adorador no trabalho, porque adoração não é louvor. Louvor, nós chamamos de adoração, sim, vamos adorar Deus com glória, aleluia, ok. Isso nada mais é a expressão da nossa adoração. Ou seja, eu reconheço que Deus é um Deus grande, um Deus soberano, um Deus fiel, um Deus incrível, um Deus poderoso, um Deus com tantos adjetivos, né? Em que eu reconheço isso, então eu expresso a minha adoração através do meu glória, do meu aleluia, das minhas lágrimas, das minhas palavras, da minha canção, do meu louvor. Agora, a adoração na íntegra é uma conduta de vida, de obediência e prática das Escrituras. Como que fala, os verdadeiros adoradores. Ou seja, que tem muitas pessoas que ouvem a palavra, como foi pregado ontem, né? Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Ou seja, tem pessoa que ouve a palavra, mas não pratica. Ele pode expressar adoração, mas Deus só enxerga ela como adoradora, um adorador, quando ela praticar a palavra. Então, você pode ser um verdadeiro adorador dentro da igreja, aonde for, a partir do momento que você pratica as Escrituras. E através da sua conduta de vida, você expressa a adoração, né, que você tem por Deus, através do seu glória, do seu aleluia, do seu cântico, enfim. Então, há muitas pessoas que eles vão dizer, bom, se eu sou a igreja, isso é uma palavra, né, uma vacina preventiva para a nossa vida e para aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Afinal, eu sou a igreja de Cristo, lugar de adoração insignificante. Deus está comigo em todos os lugares. Ele disse mesmo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Espírito de Deus habita em mim. É uma verdade. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo vai dizer, por acaso vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, ou seja, as pessoas eles afirmam, Deus está comigo, lugar de oração insignificante, ou seja, onde eu for, a presença de Deus está comigo,
Então, por que eu preciso frequentar um templo? Por que eu preciso ir lá na igreja? Receber ordem? Dizer o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? Como eu devo adorar, como eu não devo? Receber correção? Muitas das vezes, como obreiro, dar satisfação à liderança, né? Pelo menos ter esse costume, pastor, não vou poder ir no culto hoje, né? Eu aviso porque ele é meu líder, eu, como obreiro eu tenho responsabilidades, né? A maior delas é dar exemplo para os demais liderados, entendeu? Então, para quê? Na igreja, Deus está comigo? Habita em mim? Né? Nós vamos ver que muitas pessoas acabam, né, ser chamados desigrejados, inflamando as demais pessoas a não frequentar a igreja, mas ser que nem eles, adora a Deus em casa, né? Daí eu fico pensando, mas vai adorar a Deus em casa? E na hora de ser batizado? Primeiro, evangelizou a pessoa na rua. O que vai fazer com a pessoa que entregou a vida a Cristo? Após discipular em casa, legal. Na hora de batizar, quem vai batizar ela? Segundo, Santa Ceia. No caso, na hora do ofertório, vai ofertar onde? Ah não, pega o dinheiro e leva para a igreja. Peraí, mas não precisa de igreja. Entendeu? Daí agora vamos pegar alguns textos. Um texto, né, que vai falar se de fato, né, não é de fato necessário. Eu como igreja, né, organismo, não tem necessidade de frequentar uma igreja, organização. Livro do Êxodo, capítulo de número 11, depois, Êxodo, capítulo número, 35, versículo 11. Nós vamos ver que se congregar em uma igreja não fosse necessário na mente de muitos, então, porque Deus ordenou a Moisés que construísse um tabernáculo, ou seja, um templo móvel, uma igreja, organização móvel. Primeira pergunta. Isso aí, como nós estamos em novos convertidos, né? E até é bom para nós saber amanhã que estamos tempo na igreja, saber refutar esses falsos ensinos, né, que vêm para inflamar a igreja. E nós vamos ver que são ensinos que não são provenientes de Deus. Nós vamos entender depois, ao entrar em alguns textos, que fala, peraí, não, você não precisa ir. O ensino é, para quem na igreja? Cultua em casa. Então, se cultuar a Deus em uma igreja não fosse necessário, então por que Deus, no livro do Êxodo, capítulo 35, verso 11, o próprio Deus fala para Moisés, eu quero que você construa para mim um tabernáculo. O que é um tabernáculo? Um templo móvel, uma tenda, um lugar aonde Deus seria ali adorado, através do sacrifício, através das orações. Alguém pode ler, por gentileza? O Oswaldo vai. Pode passar para o Oswaldo. Não, pode ler, por favor. Eu vi que você estava acompanhando no celular a Bíblia, eu sei que estava sem Bíblia, perdão. Ah, tá. O tabernáculo, a sua tenda, a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, os seus travessões, as suas colunas e as suas bases. Ou seja, nós vamos ver no Êxodo número 35, a qual o próprio Deus, ele ordena com que Moisés edificasse o tabernáculo e ele próprio dá as diretrizes para Moisés, como ia ser as colunas, como que ia ser a largura, o diâmetro, explica certinho os parâmetros para construir aquele tabernáculo, né? E no versículo de número 11, né, quando o nosso irmão Oswaldo leu, fala o tabernáculo e a tenda, e a sua cobertura, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e as suas barras, suas colunas, suas bases. Enfim, vai falar da arca, vai falar da lâmpada, do altar, vai falar do lugar do holocausto. O próprio Deus, ele ordena com que Moisés construísse, e agora dá todas as diretrizes a qual deveria ser feito. No Êxodo 35, ainda, versículo 30 e 31, lê para a gente, Mandi, por favor. Verso 30 e 31.
vai falar a respeito que, após, né, a Deus dá ordem para Moisés, né, quem agora Deus levanta para a construção. Observe se o templo não é algo inspirado por Deus, ordenado por Deus. Nós vamos ver sempre, né, Deus trabalhando, atuando na vida das pessoas para a edificação de um templo móvel, tabernáculo. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezael, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício. Amém. Então nós vamos ver que após Deus ordenar a Moisés a construção do templo, né, do tabernáculo, fala que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, ele deu entendimento, ciência, né, e sabedoria para Bezalel. O que isso significa? O Espírito Santo derramou unção, que nada mais é uma capacitação, para ele criar aquilo que não existisse, para a edificação do tabernáculo. Então nós vamos ver que o próprio Deus orienta Moisés, ordena Moisés, nós vamos ver mais à frente que foi uma ordem dada por Deus, para que fosse construído. Agora, o Espírito Santo, ou seja, capacita, dota de sabedoria Bezalel, para construir aquilo que nunca existiu. No meio do deserto, não tinha o que ele falava, vou copiar aquilo. Você vai criar aquilo que não existe. O Espírito Santo já o dotou de sabedoria, conhecimento para edificar os utensílios, edificar o tabernáculo. Nós vamos ver também no livro do Êxodo, de número 40, né, na minha Mônica puder ler, Êxodo de número 40, capítulo 40, e versículo 34 e 35. Pode ler, por favor. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Amém. Olha que interessante. Deus ordena a Moisés das diretrizes. O Espírito Santo se apodera de Bezalel, vai falar mais o nome de um, para criar aquilo que não existisse. No caso, na ocasião, era para a construção do tabernáculo, do templo móvel, da igreja móvel do Antigo Testamento. E agora nós vamos ver que tudo está pronto. Êxodo 40, versículo 34 e 35. E agora está pronto, é a hora da inauguração. Lê por gentileza, olha o que acontece na inauguração. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor Jesus enchia o tabernáculo. Amém. Então você vai ver que após a construção e inauguração, Deus manifesta a glória dele no tabernáculo. Ao ponto que Moisés não conseguia entrar, a glória era tanta. Deus se agradou daquilo. Então nós vamos ver que, né, as pessoas falam, não, mas não é necessário ir na igreja, não é necessário você como igreja ir dentro de um templo. Se não fosse necessário, então por que Deus manda Moisés construir um templo móvel? O Espírito de Deus dota de sabedoria Bezalel, e tem mais um que ajudou ele, e depois ele ensinaram aos demais. E agora, na inauguração do templo móvel, Deus manifesta a glória dele, ao ponto que Moisés não consegue entrar. Deus se agradando daquele templo móvel, daquele lugar onde Israel iria sacrificar e adorar a Deus. E verso 35, que a irmã Mônica leu, diz assim: de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então imagina, se Moisés a glória estava lá, Moisés entrasse, estava cheia. Então a igreja, organização, é o lugar que Deus escolheu para manifestar a glória dele. Eu entendo que quando a glória dele está dentro da igreja, organização, a igreja, que somos nós, quando entramos, nós somos alcançados por essa glória. E é daqui desta tribuna, das demais tribunas das igrejas, organização, quando igreja, organização, em que é liberado palavra de cura. Se Deus não se agradasse, por que Deus cura na igreja? Porque Deus levanta pastores. Para quê? Se não é necessário cultuar a Deus dentro de uma igreja. Porque então Deus levanta homens e mulheres, departamentos dentro da igreja.
Nós vamos ver no Antigo Testamento, isso aqui fala que nem o pastor antes, veio fresquinho do céu. Vai falar na época de Eliseu, que foi sucessor de Elias. Um dos servos de Eliseu fala: meu senhor, permita com que nós venhamos, né, aumentar este lugar, pois aí está pequeno. E ali nada mais se tratava de uma escola de profetas, lugar onde os profetas se reuniam para ali aprender das leis, se relacionar com Deus. Até o caso ainda que o Eliseu fala: pode ir. Daí ele vai e fala assim: não, nós só vamos se o senhor for conosco. Ou seja, ele pede a companhia do líder para estar junto. Isso é muito importante, né? Vamos com nós, líder. Daí acontece que o machado era emprestado, cai na água. Daí Eliseu vai lá, né, joga um pau e o machado flutua. Isso é milagre para quem acredita, não é pela fé. Enfim, nós vamos ver também que centenas de anos se passam. E no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 5, né, versículo 13 e 14. Se a irmã puder, pode deixar com calma, tá? 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13 e 14. Nós vamos ver que Deus, vamos voltar no início da aula. Agora Salomão edifica o templo. Agora não é mais um tabernáculo, mas é um templo fixo. Um templo com paredes, um templo com divisórias, um templo todo preparado. Assim como Deus deu o projeto a Davi, Davi passou a Salomão, contribuiu no ministério dele. Agora o templo está todo montado, todo ornamentado. Tudo preparado para a inauguração. E nós vamos ver no livro de 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14, como foi esse dia da inauguração do templo, não mais tabernáculo móvel, mas um templo fixo. Né? 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14. Aí, Osvaldo, isso é uma benção, está vendo? Qual é a minha função na igreja local? Ajudar. Lê para a gente, por favor, como foi a inauguração? E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém, glória a Deus por isso. Você observou? Livro do Êxodo, tabernáculo, templo móvel. Deus, após a inauguração, tudo pronto, Deus manifesta a glória dele. Agora está falando de centenas de anos a seguir. Centenas de anos se passam. Agora o templo de Salomão é construído, tudo ornamentado, vão agora para a inauguração. Pois bem, quando agora vão para a inauguração, fala que era 120 sacerdotes, uns com trombeta, outros com outros tipos de instrumento, e eles adoravam a Deus porque Deus era bom, a benignidade, a misericórdia dele durava para sempre, adorando a Deus com salmos. O que aconteceu? Assim como aconteceu lá no tabernáculo, o primeiro templo móvel, agora no templo de Salomão, o mesmo acontece. A glória de Deus manifestou uma forma de uma nuvem dentro do templo, ao ponto que os sacerdotes, que era cerca de 120 que estavam ali, com aquele momento de adoração, não puderam ficar de pé, mediante a glória. Eu imagino, quando a glória entrou, ele estava lá dentro, todos tiveram que se prostrar em reverência a Deus. Então se observa, se não fosse necessário cultuar a Deus dentro de uma igreja organização, então por que Deus manda Moisés construir o tabernáculo e após a inauguração manifesta a glória? Sem contar que o Espírito de Deus foi peça fundamental, né? Foi o ser, melhor dizendo, fundamental, porque capacitou ainda Bezalel e mais o outro lá, que ensinou os demais homens a construir aquilo que não existia. Agora, se a igreja, a organização não fosse necessária ou não é tão importante cultuar, porque Deus então dá a planta para Davi, Davi dá para Salomão, na inauguração, o mesmo que acontece no tabernáculo, acontece nos dias de Salomão. A glória de Deus se manifestou naquele ambiente, naquele lugar. Deus se agrada da igreja organização. Daí nós vamos ver também,
né, que centenas de anos se passam. Evangelho agora, Novo Testamento. Eu gosto de ensinar pegando base no Velho Testamento e no Novo. Porque a Bíblia, para ser interpretada, usando ela mesma. O Antigo interpreta o Novo interpreta o Antigo, e assim sucessivamente. Lucas capítulo 4, versículo 15. Nesse tempo, já existia, né, agora outros templos, que eram chamados de sinagogas. O que é sinagoga? Casa de oração dos judeus. Era onde os judeus se reuniam, principalmente nos sábados, para orarem e para aprenderem da lei de Moisés, da Torá, ou nos nossos dias o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. E nós vamos ver agora em Lucas capítulo 4, verso 15. Lê para a gente, Fran, por gentileza. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Olha o texto dizendo, e ensinava. Quem está falando do texto? Jesus. E Jesus ensinava nas suas sinagogas. Então eu entendo que Jesus não entrou numa vez dentro de um templo, numa casa de oração, numa igreja de organização. Ele ensinava, era costume de Jesus ensinar os sábados na sinagoga sobre as leis de Deus. O próprio Jesus ensinava, frequentava a sinagoga. E mais, nós vamos ver em Lucas capítulo 6, verso 10, que no momento que Jesus está lá na sinagoga ensinando, um homem que estava dentro daquela igreja, organização, daquele templo, daquela casa de oração, estava com a mão mirrada, uma mão atrofiada. E Jesus, ele pega e então cura aquele homem da mão mirrada, naquela sinagoga. Então observa que o mesmo que aconteceu no tabernáculo, aconteceu no templo de Salomão, aconteceu naquele dia. Jesus, naquele dia, pessoalmente manifestou a glória dele sobre a vida de uma pessoa enferma. Deus se agrada que nós cultuamos na igreja. E é o lugar onde ele escolheu para manifestar a glória dele. Não que não possa manifestar nos demais locais, local e lugares. Mas é um lugar específico que Deus escolheu para fazer tais coisas. Nós vamos ver, não está no esboço, mas o Espírito de Deus coloca no meu coração. Nós vamos ver que Atos dos Apóstolos, capítulo 2, acontece que Jesus pregava na sinagoga, nas ruas, aonde passava. Daí Jesus é crucificado, o terceiro dia ressuscita. Depois de ressuscitar, 40 dias fica ainda ali no meio do seu povo para mostrar que ele de fato era o Cristo. E também os profetas, né, estava se cumprindo as profecias a qual os profetas já predisseram lá atrás, Isaías, os demais profetas sobre o Messias. Então Jesus ele fica por 40 dias com o corpo glorificado, né, se apresentando para os demais discípulos para mostrar que de fato ele era o Messias, ele era o Cristo mesmo, ele era o Salvador. Depois de 40 dias, Jesus ele é levado ao céu, os discípulos estão todos ali olhando, pasmos, né? E ele dá uma ordem dizendo, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus é assunto aos céus, então vai lá, quase 500 crentes estão lá, orando, aonde? No templo, aonde? Jerusalém. Que templo era ali? No caso de Salomão, né? Mas era um templo todo, depois foi reformado. E estava ali orando, depois foram desistindo alguns, restaram 120, cerca de 120 ali pessoas, que estava, a Bíblia fala em Atos 2, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam fazendo o que? Orando. E de repente, ouviu-se um som, né? Tem pessoas que interpretam dizendo que um vento entrou lá dentro e soprou o cabelo das irmãs, que subiu para cima, né? Os de peruca segurou para não ser a peruca. Não, fala, e ouviu-se um som do céu, como de um vento veemente e impetuoso, um vento muito forte, um vento muito, estrondoso, que encheu a casa em que eles estavam reunidos. E por eles foram vistos línguas repartidas como que de fogo, a quais pousaram sobre a cabeça dos que ali estavam. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Então observa que quando eles estão orando ali naquele local, naquele templo, e ainda era a festa, né? Fala o dia de Pentecoste, era a festa de Pentecoste, né? Era tido no Antigo Testamento como a festa da colheita, era 50 dias, né? Depois da Páscoa, se não me falha a memória, tá? Aqui eu estou falando de improviso, não me falha a memória,
era 50 dias, por isso que era a festa da colheita. 50 dias era a festa da colheita. Depois transliteraram o nome para Pentateuco, por causa dos 50 dias. Enfim, era onde os demais judeus se aglomeravam ali em Jerusalém para essa festa, como tradição, ali para adorar a Deus, tal, o costume deles. E nesse dia que eles estavam orando, Deus resolveu, né, cumprir a promessa do batismo com o Espírito Santo, que todos foram cheios, começaram a falar em outras línguas, ao ponto que aqueles judeus que estavam lá falavam, mas como podem estes homens serem judeus falar na minha própria língua? Rapaz, estão falando um idioma que é meu, quem sabe outro estrangeiro lá, rapaz, mas como eles estão falando isso? Só pode estar embriagado. Então se observa que em Atos 2, o mesmo que aconteceu no tabernáculo, o mesmo que aconteceu no templo de Salomão, o mesmo que aconteceu nos dias de Jesus ainda estando em vida, o mesmo aconteceu em Atos 2. A glória de Deus se manifestou naquele local. Nós vamos ver mais adiante que o apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores plantadores de igreja que houve no Novo Testamento. Nós vamos ver também que Timóteo foi pastorear uma das igrejas que Paulo abriu. Pedro pastoreou a igreja organização. Nós vamos ver agora no livro do Apocalipse que o próprio João, o evangelista, quando foi arrebatado até, estava na ilha de Patmos, foi arrebatado aos céus, nós vamos ver que o próprio João, ele recebe revelações de Deus para transmitir para quem? Ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ou seja, das 7 igrejas da Ásia. Quem que é o anjo da igreja? Não está falando um anjo, ser angelical, num ser, espiritual. Está falando de um anjo na condição de pastor. Por quê? Anjo, na Bíblia, vem do termo tanto malak quanto ângelos, que nada mais é mensageiro. Quem é o mensageiro de Deus para a nossa vida? O líder, o pastor, em algumas igrejas o bispo, o ancião. Mas, ou seja, está falando para o mensageiro, para o anjo, para aquele que é mensageiro, ou seja, para o pastor da igreja de Éfeso. Então observa que o próprio Deus, ele resolve tratar com cada líder de cada igreja para orientar as pessoas a quais eram lideradas por eles. Então, daí levanta um grupo de pessoas frustradas, que agora vem falar para um propósito de tirar as pessoas da igreja, que não é necessário cultuar a Deus dentro de um templo. Mas para finalizar este assunto, o que diz, se a gente voltar à revista, guarde no seu coração, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, parte A do versículo, diz o quê? Vamos ler todo mundo junto, quem tem revista? Tem revista? Hebreus 10, 25, parte A. Agora, vou esperar as irmãs para a gente ler todo mundo junto para fechar esse assunto. Para amanhã você não ser enganado, por alguns que vierem, com essas conversas para você, que não são provenientes de Deus, nós vamos entender por quê. Não são provenientes de Deus tais ensinos e tais visões, para que você não venha esmorecer na fé e também venha ajudar essas pessoas que se encontram nessas situações, orientá-las. Você tem tantos textos que aprendeu, eu acredito que na hora o Espírito Santo vai te dar sabedoria para tratar com essas pessoas e ajudá-las. Hebreus 25, 10, 25, parte A. Vamos lá todo mundo junto? Não deixeis de congregar-nos, como é costume de alguns. E agora o escritor aos Hebreus vai, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer: não deixemos, ou não deixeis, algumas traduções, de congregar. Ou seja, não deixem de frequentar a igreja, organismo, como é de costume de alguns. E agora a pessoa vem falar que não é necessário. Sendo que a própria Bíblia, que é um livro inspirado pelo Espírito Santo, Paulo fala a Timóteo, porque toda a Escritura é divinamente inspirada, apta para corrigir, para ensinar, para repreender. Enfim, a própria Bíblia nos mostra bases no Antigo Testamento e no Novo Testamento sobre a necessidade de estar em uma igreja organização. E agora nós entramos na revista,
no tópico 1, qual é o valor de ser membro de uma igreja? Né? Veja por que você deve ser membro de uma igreja. Ela é um lugar de 2 pontos. Irmão Oswaldo, pode ler essa lista? Você deve ser membro de uma igreja. Veja por que você deve ser membro de uma igreja. Ela é um lugar de... Ei! Nossa, irmã Karina, pode ser. Então, estou acostumado vendo os irmãos com a revista aqui. Primeiro, porque ela é um lugar de comunhão. Por isso que você deve congregar na igreja local, é um lugar de comunhão. Por quê? No momento que você vai estar fraco, vai ter alguém do seu lado forte. Vai falar, levanta a cabeça aí, ó. Não, mas é o problema meu. Não tem problema que Deus não resolva. Conta comigo. Eu vou orar por você. De repente não vai ver a irmã Karina na igreja e falar, mas irmã, não te vi aí, você está bem? Ah, passei um desânimo. Não, levanta a cabeça. A Bíblia diz, ó, esforce, tem bom ânimo, o Senhor é contigo. De repente a irmã Mônica vai estar lá, pode ser que dá aquela frieza. Não, mas olha, o caminho é oração. Olha, conta comigo aí, vamos para cima, o que você precisa? Lugar de comunhão. Por isso que devemos congregar. Né? Veja por que você deve ser membro de uma igreja. Ela é lugar de... Amém, crescimento espiritual. Aonde o próprio apóstolo Pedro ele ensina a igreja. Mas antes, crescei na graça e no conhecimento. Porque ele fala de crescimento. Né? Naquela ocasião é para simplesmente, né, o pessoal que estava na igreja ali, a igreja, o organismo, viesse conhecer mais de Deus para não ser enganado pelos falsos ensinos e falsos mestres que haviam se levantado na igreja. Mas também crescimento espiritual, também isso vale para que a gente venha conhecer quem é o nosso Deus, ter experiências com Deus, ter intimidade com Deus. Falar assim, nossa, mas você serve a Deus, mas eu tenho convicção porque Deus, ele falou comigo. Deus me deu visão. Deus já o mesmo que falou comigo, falou com o outro. Eu sinto a presença dele. Me faz lembrar, né, num testemunho, abrir um parênteses, né, de um certo professor na universidade, ateu, e desafiava os cristãos. E aconteceu que lá muda a matéria, né, migrou um rapazinho simples da roça lá que era, para dentro da escola, e foi na aula desse professor. Então, o professor pegou e falou, olha, eu quero dizer que Deus não existe. Alguém daqui acredita em Deus e prova que ele existe? Daí esse rapazinho simplesinho levantou a mão, né, falou, eu acredito em Deus, Deus existe. Qual é a prova? Porque essa tarde eu falei com ele, ele falou comigo. Tá bom, então. Dentro dessa gaveta aqui, o professor falou, tem um ovo. Se eu soltar esse ovo no chão, o ovo cair, rolar e não quebrar, isso é a prova que Deus existe. Mas se eu soltar esse ovo no chão, ele cair e quebrar, a prova é que Deus não existe. E aí, Deus existe? Falou, Deus existe, porque nessa tarde, crescimento espiritual, eu falei com ele e ele falou comigo. Então, tá bom então, temos aí o professor brinca, né, vem de todo mundo, falou, professor, antes de fazer, se o senhor soltar o ovo, permita fazer uma oração? O professor, pode. E o rapaz começou a orar, Senhor, tal, e finaliza a oração dizendo, Senhor, o Senhor existe porque nessa tarde eu falei com o Senhor falou comigo e tal. O Senhor, ele vai soltar o ovo. No momento que ele soltar o ovo, eu acredito que o Senhor vai colocar a mão debaixo, o ovo não vai cair, vai rolar e não vai quebrar. Mas no momento que o Senhor fazer isso, Senhor, mata ele, Senhor. Mata ele, para que todos vejam que o Senhor existe. Diz que o professor deu um calafrio, jogou o ovo para um lado. Isso é a história que o pregador conta, né? Se é fato, não sei, mas joga para um lado o ovo, joga para o outro. Vai, professor, solta o ovo. Afinal, Deus não existe. Professor, nós falamos Deus existe, mas esse negócio de matar, nós não falamos disso daí. E jogou para um lado, para o outro, ao ponto que guardou o ovo na gaveta e falou assim, bom, vamos deixar de brincadeira, vamos começar a aula, que o tempo já está passando. Resumo da história. Quem cresce espiritualmente, quem tem vida com Deus, quem tem experiência com Deus, sabe, ele consegue, né, se manter diante de qualquer situação. Isso é só para quem tem experiência com Deus. Fazer uma coisa dessa não é para aquele que acredita, pensa que acha e... Não, para aquele que vive com Deus. É o mesmo de falar, eu tenho convicção que o pessoal vai ser liberto. Eu tenho convicção que o pessoal vai ser curado. Porque, além de acreditar na Bíblia, eu tenho experiências por onde eu passei. Por onde eu passei, eu já vi Deus libertando, Deus curando. Já vi Deus restaurando, Deus provendo. É crescimento espiritual. Por isso que devemos estar na igreja.
ouvimos o testemunho das demais pessoas, isso nos edifica, e a gente cresce, fala, rapaz, aconteceu com ele, pode acontecer comigo, nossa fé é elevada. Olha aquela mensagem que o pastor trouxe, foi de encontro que eu precisava, Deus sabe da minha situação, e, sabe, crescimento, por isso nós devemos congregar. Também continua dizendo, né, veja porque você deve ser membro de uma igreja, ela é um lugar onde você tem oportunidade de aplicar os seus dons espirituais, né? Todos nós, Deus escolheu, voltando no início da aula, nos chamou para uma tarefa. E também, além de chamar para uma tarefa, uma coisa é chamado para uma tarefa, outra coisa é dom espiritual. Nos chamou para uma tarefa e agora também, para cada um de nós, Deus tem um dom preparado. Um é dom de profecia, aquele negócio que a pessoa começa, porque é isso que diz o Senhor, fala, mas gente, esse rapaz parece que estava lá dentro de casa, parece que ele sondou meu pensamento. Não, é dom de profecia. Deus, ele usa aquela pessoa para falar com a demais pessoa, ou com um grupo de pessoas. Qual o propósito? A edificação. Deus corrige, Deus pode ali incentivar, como foi a igreja das 7 igrejas da Ásia. Um falou, olha, vocês dizem rico sou, mas vocês não passam de pobre, cego, nu e desgraçado. Do outro conto, pelo contrário, Deus agora usa João para trazer uma palavra profética dizendo, olha, em vista que vocês têm abandonado o primeiro amor. Do outro fala assim, olha, né, fala da Filadélfia, fala bem daquela igreja Filadélfia, né, fala ali, aumenta a fé daquele povo, anima aquele povo. Então, Deus, ele, né, como diz aqui, né, onde que nós podemos aplicar o nosso dom. Deus me chamou para ensinar. Tem aquele que Deus chamou para cantar, para tocar, cada um no seu dom, cada um na sua vocação, né? E aqui em 1 Coríntios 12, 28, vai falar a respeito da diversidade de dons. Por que devemos ser membro de uma igreja? Porque, né, é um lugar onde você coopera com Deus na propagação do evangelho, que é o ID, você vem, aprende e depois está anunciando o evangelho para os seus amigos, parentes, orientando outras vidas. Né? Nós só podemos ensinar aquilo que a gente aprendeu. Não tem como ensinar uma coisa que eu não sei. Eu só posso ensinar aquilo que eu aprendi. Então, quando eu venho para uma igreja, eu aprendo, eu compartilho. E ali pessoas são edificadas. É o lugar onde você desenvolve a sua vida social, se aprende, né, ali a olhar o mundo de forma diferente. Porque você fala, nossa, tem pessoa que gosta de preto, aqui tem pessoa que gosta de branco, que tem esse irmão que gosta de brincar, tem aquele que não gosta de brincar. Tem aquele que é sério, tem aquele que já é extrovertido, que nem um Jacon da vida, né? Cheguei na igreja hoje só por Deus. Enfim, tem aquele que você aprende a respeitar o limite das demais pessoas, onde você aprende a trabalhar em equipe. Tem pessoa que chega e não sabe trabalhar em equipe, vem na igreja e aprende. Vai fazer uma festa, vai fazer uma decoração, vai fazer um congresso, né, de irmãs, de homem, vai fazer alguma coisa, aprende a ser confrontado, aprende a confrontar, aprende a compartilhar, aprende a ceder, viver em comunhão, né? Aprende a tratar a família, enfim, diversas áreas. Também é onde você recebe o batismo, a Santa Ceia, as ordenanças de Cristo. Onde que a gente vai ser batizado nas águas? É numa igreja, vamos aprender e um líder vai nos batizar. Santa Ceia, é na igreja que a gente participa, né? A não ser aquele caso dos irmãos que estão lá em Portugal, né? Que não tem igreja lá, acho que próximo para eles ir, então o pastor não deixa de servir para eles, né, como é um ato de fé, eles estão lá, o pastor faz uma transmissão, né, ao vivo com eles, então ministra a Santa Ceia, eles tomam por lá, né, ato de fé, e Deus se agrada disso, Deus conhece o coração deles, que Deus continue abençoando a vida deles. E também é onde nós aprendemos a ordenança de Cristo, né, sobre as palavras de Deus, onde Cristo nos corrige, tem mensagem que o couro come, não come? Você vem e fala, o pastor vai lá e, não, é aquela cintada de Jeová nas costas, mas depois você vai lá, ela mesmo que bate, mesmo que cura, daí você sai, rapaz, precisava disso mesmo, né? Comecei a praticar isso, começou a melhorar, né? Tem coisa que eu estou lá no serviço, uma atitude que eu vou querer tomar, eu lembro de uma mensagem que o pastor prega, eu falo, meu Deus, né? Eu tomo outra atitude e vou lá, ou seja, a todo momento nós somos orientados por Deus, né? A tomar a decisão correta. Enfim, esse é um dos motivos, né, que nós devemos, né, fazer parte de uma igreja. E esse é os valores, né, de ser membro de uma igreja. Tem alguma colocação? Uma pergunta? Só estou falando? Posso prosseguir, Jacó? Amém.
Agora, do tópico de número 2, falar da responsabilidade de ser membro. E aqui vai falar da participação, né? Que é o número 1, depois do tópico 2, né? Vai falar, você precisa conhecer as atividades da sua igreja para poder participar delas. Os seus dons, o seu potencial, a sua vida precisa ser aplicados na causa de Deus. Então, o que eu entendo que é importante, né, e necessário nós estarmos congregando em uma igreja, e nós também sabemos que somos úteis na igreja que estamos. Desde o mais novo, o mais velho, todo mundo tem seu devido valor, tanto para Deus e também na obra, todos, né? Imagina, está nós aqui orando, agora imagina as demais igrejas, todo mundo orando no propósito, a força que isso tem no mundo espiritual. Estou dando um exemplo simples. Então conheça, né? Tem aqui as irmãs que estão chegando agora, que nem eu, vai fazer um ano que estou aqui somando. Então eu vou conhecendo os departamentos, quer dizer, eu me identifico bastante, por exemplo, a Mônica falando, nossa, de dar aula, né? Ela acha interessante, ela gosta. Rapaz, eu vou estar do lado das irmãs que tem essa vocação. Como que faz? Como que é? Como que é uma aula de criança? Posso assistir? Um exemplo. E você vai se envolvendo, você vai vendo, peraí, não, nesse aqui já não é minha chamada, não. Me identifiquei mais com isso daí. Então, conheça os departamentos da igreja. Veja aqueles que você se identifica mais, né, para poder estar ajudando, estar ali junto, ou aprendendo primeiro para depois estar fazendo, né? Então participe dos cultos, participe da escola bíblica, participe das reuniões, dos trabalhos, que nem culto no lar, discipulado é um trabalho. Ou seja, participe, se envolva na obra de Deus, né? Ali para que você possa aprender, estar ali contribuindo, que às vezes um abraço seu, que as irmãs eu falo, numa mulher, pode, nossa, curar a alma dela. Às vezes uma palavra que você lança, às vezes um momento que você brinca, a pessoa esquece dos problemas, sai feliz da vida, né? Então se envolva, sabe? Deixa Deus usar, Senhor, ó, né? Sabe? Se doe na obra de Deus. Enfim, o Salmo 84, número 84, verso 10, parte A, fala assim, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Então se envolva. O salmista fala, melhor é um dia nos átrios de Deus do que 1000 aí fora, no outro lugar. Tão prazeroso, né? Você poder fazer parte da igreja, né? Se envolver na obra, é cansativo, é doloroso. Dizia até para a Mônica, né? Uma frase de Billy Graham, que eu admiro muito, né? Billy Graham, gosto muito das frases dele. E ele fala assim, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. Ou seja, é prazeroso fazer a obra de Deus, mas também tem aquele momento de cansaço, tem aquele momento de fadiga, aquele momento que fala, meu Deus, eu queria estar em casa, mas por contrapartida, você está feliz de estar poder ali. É um cansaço gostoso, é um desgaste prazeroso. Então conheça os departamentos, se envolva neles, né? Lembrando que todos nós, né, possuímos uma escala de valor. Por que eu falo isso? Que tem muitas pessoas, né, que elas se envolvem, isso é bom, mas devemos esquecer da nossa escala, pelo menos a minha, Deus, família, trabalho, igreja. Quando eu falo igreja, eu falo disso aqui, discipulado, falo de culto, falo de escola bíblica. A minha é Deus, por quê? Deus foi Deus que nos criou. Então, a prioridade é dele. Depois de Deus criar o homem e a mulher, Deus cria o homem, Deus cria quem? A mulher, família. Princípio bíblico é Deus, depois Deus cria a família. Depois a família, Deus vai criar, no caso, vai falar para Adão trabalhar. E depois, Deus institui a igreja. Então, pelo menos eu tenho por comigo isso daí. Isso é meu. Deus, família, trabalho, igreja. Se eu não trabalhar, eu não sustento minha família. Eu não compro ali as coisas para minha filha, né? Quem sabe uma escola, um plano médico, alguma coisa. A Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel e negou a fé. Ou pior que o descrente e negou a fé. Então, nós devemos trabalhar na obra, se dedicar. Mas não ao ponto que isso atrapalhe a nossa família. Então tem tempo para tudo. Tempo para você conhecer, dedicar, se envolver. Tem o tempo de cuidar da casa, da família, do marido, da esposa, dos filhos. Momento que você está ali na obra trabalhando. Isso eu falo que eu pequei muito nisso. E momento de você tirar o lazer, viajar, ir para casa dos parentes, ir lá pescar, ir lá, sabe, dar uma volta em algum lugar. Tem gente que fica ali, esquece de família, esquece de todo mundo. Fala que eu já sofri com isso. Está envolvido, rato de igreja, está lá vivendo 24 horas dentro da igreja. Por um lado é bom, mas por outro você acaba tropeçando
e alguns princípios. Eu falo isso aí porque eu já errei muito nisso, né? Aquele negócio gostoso, visita um, segunda e terça. E a família? E o lazer? E a viagem? Não, porque a igreja, e a praia? Não, porque tem um culto lá. Né? Então, organize, se envolva mais. Deus, família, trabalho, igreja. E assim, tudo vai fluir, tudo vai ser uma engrenagem que vai trabalhar de forma correta e você vai ser aí feliz no que você fazer. Né? Tópico 2.2 vai falar do serviço. Né? Fala, nós trabalhamos, nos trabalhos da sua igreja, não seja apenas espectador e crítico, mas participante ativo. Você foi salvo para servir a Deus e ao próximo, e a igreja oferece oportunidades para isso. Deus lhe dá talentos e dons para serem aplicados na sua obra. É um grande privilégio servir a Deus. A obra é grande, mas poucos são os obreiros. Seja um obreiro, veja onde você pode servir. Então, né, nós já somos salvos. A Bíblia diz, porque a seara é grande, Jesus dizendo, mas poucos são os obreiros, poucos são os trabalhadores. Então a obra de Deus sempre vai precisar. Não existe aquela igreja que fala assim, não, aqui na pregação é só o pastor Antes, o pastor Rodrigo, o pastor Herto, o pastor Divaldo, né, falando para os pastores. Não, nesse departamento é só isso, não. A obra é grande. A obra de Deus vai mais além do que o ditado popular, que fala, coração de mãe sempre cabe mais um. A obra de Deus vai mais além. Sempre está de braços abertos para ensinar, para preparar, para enviar, para acolher. E para isso, né, nós somos chamados para isso, para o crescimento da obra. Então tem espaço para todo mundo, não precisa aquele negócio, vamos deixar de lado, vai tomar meu posto. Não, vamos deixar de canto, porque vai começar a pregar, não vai começar a tocar melhor que eu. Gente, a obra tem dono é Jesus. O mesmo Deus que levantou você quer levantar o outro. O mesmo Deus que capacitou você quer capacitar o outro. O mesmo Deus que te chamou vai chamar o outro. A obra de Deus tem espaço para todo mundo trabalhar. Né? Então, né, ou seja, se envolva no serviço. Por exemplo, aqui na revista, dá sugestões no ensino, na beneficência, né, que eu entendo que é, no caso, na parte de visitar os enfermos, levar uma cesta básica, que é assistência social. Fala no evangelismo, que é você convidar pessoas para estar no culto. Eu gosto de uma frase de Billy Graham, que fala assim, a Bíblia não ordena com que os pecadores vão à igreja, mas a Bíblia ordena que a igreja vá em busca dos pecadores. Então é evangelizar, você anunciar, convidar o vizinho, um amigo para estar vindo. Também vai falar em missões, que é a viagem que você faz aí, pregando, missionários vão para a África, vão para a Coreia, vão para outros estados, né, na finalidade de plantar uma igreja e ali ganhar vidas para Cristo. Né? Imagine que benção, Morágape, comunidade evangélica Morágape lá na Itália, em Portugal, na França. Só que benção, lá no Tocantins, lá no Maranhão. E para isso Deus precisa capacitar obreiros, homens e mulheres com chamada para poder fazer isso daí, a obra dele, ganhar almas. Né? E uma coisa eu aprendi com um amigo, né? O nome dele é Gustavo, bem provável que vai assistir. Ele é lá na Bola de Neve, a gente compartilha bastante texto, né? E eu pude aprender com ele uma coisa, que a palavra-chave para o engajamento nosso na obra de Deus é alinhamento. Primeiro, alinhamento com a mente de Deus. Pensar como Jesus pensa. Segundo, alinhamento com a vontade de Deus. Ou seja, alinhe a vontade de Deus à sua vontade. Fala que nem Paulo, a partir de hoje, Pai, a vida que eu vivo agora na carne, eu não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim, Cristo vive em mim. Ou seja, as minhas decisões, Senhor, agora passam a ser segundo a Tua vontade. A Tua vontade vai ser minha, por mais que seja difícil, mas eu quero viver a Tua vontade e viver o pensamento de Deus. Ou seja, vai pregar, qual é a mentalidade de Deus numa pregação? Que almas sejam salvas, que a igreja seja edificada. Não para o meu benefício, o meu ego, porque agora eu sou um pregador e eu preciso pregar bonito para que mais igrejas me assistam pela internet e me chamem para pregar. Não. Mente de Cristo. Vai tomar uma atitude que Cristo faria. Qual a atitude de Jesus? Vai ser confrontado todos os dias, mas vamos aprender a ter o perfil, o caráter de Cristo, como o pastor pregou, acho que foi ontem, né? A respeito, quando Jesus fala, né? Quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
Está falando no caráter, nos adjetivos de Deus, em perdoar, em amar, em ouvir, na hora de corrigir, disciplinar, em ser justo, ou seja, né? Então, para que a gente possa participar desses serviços, alinhamento, se alinhe com a mente de Deus, a vontade de Deus, sabe? Peça para Deus, né? Até anotei aqui, fala, Senhor, né? Pergunte para Deus, onde o Senhor quer me usar na obra? Onde o Senhor me quer? Onde o Senhor, sabe? O que eu posso ser útil? Quando eu cheguei na igreja, acho que a Di fez essa oração, né? E eu sem saber tinha feito também. Falei, Senhor, onde o Senhor vê que é necessário na tua obra, eu estou aqui. Algum tempo depois, o pastor chamou, foi lá na campanha na casa da nossa irmã Mônica, né, tal. Falei, vamos lá, ó, me ajuda aí no discipulado, amém, pastor, serviço do reino, na pouca força, conta comigo, né. E eu amo fazer isso aqui, tá aqui poder ensinando, né. Ô, Mauro, vem pregar uma mensagem, sabe, vem aqui na escola bíblica ou numa casa, sabe, onde o Senhor me quer? E Deus tem me conduzido, a vontade de Deus com a minha vontade com a vontade de Deus. Deu certo, uniu, casou. Então, você não sabe qual é a sua chamada, talvez, nossa, o que eu posso fazer? Eu tenho vontade, mas eu não sei com quem falar. Comece a orar para Deus, Senhor, onde o Senhor me quer no serviço, na tua obra? Pode ficar tranquilo, que Deus ele vai, no tempo dele, te colocar a pessoa na tua vida, vai dar visão para o pastor, vai dar, que o pastor é o olho clínico da igreja, vai olhar, peraí, não sei porquê, mas a Dia eu vou chamar para ser diaconisa. Ninguém falou nada, não falou para ninguém, mas a oração dela chegou no trono, e do trono Deus falou no coração do pastor e falou, não, chama para trabalhar na obra como diaconisa. Entendeu? Então pergunta, Deus, onde o Senhor me quer na obra? Qual é o dom que o Senhor tem reservado para mim? O Senhor quer me usar no quê, Senhor? Na cura, na libertação? O Senhor quer me usar na pregação, no ensino? Onde o Senhor me quer na tua obra? Sabe, pergunta. Quantas vezes eu perguntei para Deus, através da palavra, no meu quarto lendo, Deus me confirmava que era a respeito da palavra, na pregação. Eu falei, amém. Então, eu até converso com os amigos, não é arrogância, mas hoje não precisa, né? Não é que eu não estou dando ordem para Deus, tendo uma força de expressão. Hoje está numa situação que não precisa Deus uma pessoa falar assim, ó, né? Entenda a força de expressão, pelo amor de Deus. Te chamei para pregação, já sou convicto disso. Independente se falem que eu não pregue, se critiquem ou não, convicção está aqui, ó, chamada. Já orei a Deus, Deus falou comigo, já usou muitas pessoas para falar sobre isso. Mas é onde que Deus me mostrou, é da pregação. Me deu um talento para negociar, estou feliz com ele, e assim nós vamos caminhando, né, até entrar no céu, né. E olha que Paulo diz a Timóteo sobre o serviço da obra, que é 2 Timóteo capítulo 2, verso 1 ao 5. Vou ler apenas o verso 4, fala, todos que se envolvem na obra de Deus não vivem enrolados, embaraçados com as coisas deste mundo. Ou seja, todos que são envolvidos na obra, não tem tempo para ficar envolvido com coisa mundana, não tem tempo para ficar perdendo tempo com práticas pecaminosas aí fora, com situações que desagradam a Deus. Então Paulo fala, todos aqueles que se envolvem na obra de Deus, não se embaraçam com as coisas dessa vida. Olha que privilégio que nós temos quando trabalhamos no serviço na obra de Deus. Não temos tempo para ficar aí perdendo tempo. Nós temos prazer em fazer aquilo, a gente olha para a obra de Deus, vive aquilo, respira aquilo, né? E assim nós vamos caminhando, né, um sucesso para o céu. Tópico 3, para a gente encerrar, vai falar a respeito da contribuição. Até aí alguma colocação, uma dúvida, uma crítica? Nem sei, fala, bom, pelo amor de Deus, acaba logo, eu não aguento mais te ouvir. Quero ir embora, estou cansado. Tópico 3, vai falar da contribuição e a gente encerra, né? E também já encerrou a aula. Tópico 3 fala contribuição. Né? A contribuição é uma ordem bíblica. Aqui tem um texto de referência, Malaquias 3, capítulo 3, verso 8 ao 10, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. Ao contribuir, você estará cumprindo esta ordem, estará participando da expansão do reino de Deus, estará imitando os homens santos do passado, está devolvendo a Deus aquilo que é dele mesmo, está fazendo a sua parte na manutenção da obra. Né? Então aqui, nesta aula, está falando até da importância da nossa contribuição.
né? Há pessoas que uns são a favor de oferta, de ofertar, outros não são a favor, uns são a favor de dízimo, outros não são a favor. Pois bem, é uma aula de ensino. Jesus não obriga ninguém a nada. E é até errado, né, certas igrejas que, nossa, fica naquele negócio, você tem, né? Eu vejo que assim como Jesus não te obriga a orar, não te obriga a dizimar nem ofertar. Assim como Jesus não te obriga a ler Bíblia, ele não vai te obrigar a ofertar nem dizimar. Né, nós vamos ver que, para que servem as ofertas e os dízimos? Em Malaquias, capítulo 3, verso do 8 ao 10, se a gente for estudar o texto, vai falar assim, por causa disto, ou seja, desta fidelidade, de você pegar a 10ª parte, no caso que Israel fazia, colheu 100 sacos de arroz. O dízimo disso levava para a casa do tesouro, né? Que no caso, naquele tempo não era a igreja, era um armazém, aonde os sacerdotes, ao receberem esses 10 sacos de arroz, ele dava o dízimo do dízimo, ou seja, o dízimo era 10 sacos, ele pegava dos 10 sacos queimava em holocausto, sacrificava a Deus, porque ele dava o dízimo também, e eles pegavam ali então os demais e guardavam na casa do tesouro, ou seja, no estoque, porque eles tinham filhos, tinham família para sustentar. E eles, sacerdotes, viviam de tempo integral da obra de Deus, não trabalhava. Então o povo trabalhava lá, ele só vivia em prol da vida espiritual do povo. Então quando eles recebiam o dízimo do dízimo, né, no caso, escolheram 100, dava 10 de dízimo, pegava 1, oferecia a Deus, e 9 ficava para eles cuidarem da família. Ok, qual que é a promessa disso? Primeiro, Malaquias 3:10, fala o dízimo é um ato de fidelidade a Deus, aonde honramos a Deus com as nossas finanças, e essa atitude nos traz proteção para as nossas finanças. Então a promessa de Deus é quando eu reconheço que Ele que tem me abençoado, me aberto a porta, tem ali provido para mim, e eu tomo essa atitude de dizimar primeiro, estou honrando a Deus através das minhas finanças, ato de fidelidade. Reconheço que, assim como é um princípio bíblico, eu estou honrando a Deus. Senhor, ó, é 10ª parte do Senhor, então é do Senhor. Está aqui no sentido de fidelidade, eu sou fiel ao Senhor nas minhas finanças, reconheço que é o Senhor que tem feito. O que acontece no mundo espiritual? O texto vai dizer, e por causa disto eu repreenderei o devorador, que era um gafanhoto que vinha para destruir a plantação de Israel. Nos nossos dias, Deus ele promete proteção contra, né, qualquer situação cilada do inimigo, né, que venha para fazer com que a nossa finança seja afetada. Então, o dízimo, princípio de fidelidade, que traz proteção de Deus para as finanças. E agora, quando fala de oferta, né, que é o momento de ofertório, que é em 2 Coríntios 9, 5 ao 15, vai falar que a oferta é um ato de gratidão, primeiro, gratidão, aonde adoramos a Deus com as nossas finanças. E esse ato nos traz prosperidade financeira. Ou seja, Paulo fala, aquele que semeia pouco, pouco colherá. Paulo está falando de contribuição financeira naquela ocasião. Aquele que semeia em abundância, abundância colherá. E vossa oferta não seja por constrangimento. Primeiro, eu não posso dar constrangido. Nem por interesse. Não, eu vou dar porque Deus vai me dar lá na frente, não. Mas de forma voluntária, por amor. Oferta por amor, dízimo 10%. Ali Deus já estipulou, agora oferta é voluntária, por amor. Segundo o que você propôs no seu coração. Não fala não com constrangimento, não com interesse, mas de forma voluntária. Porque Deus ama os que contribuem com alegria. Então na hora de ofertar, eu estou adorando a Deus e estou aqui, Senhor, ó, estou fazendo por amor. Tá bom, o que isso traz? Prosperidade financeira, dízimo, proteção, oferta, prosperidade. Porque ele fala, e aquele que dá semente aumentará a vossa sementeira. Então o mesmo Deus que te abre a porta, o mesmo Deus que te dá finanças, condições financeiras, quando você oferta, ele que aumenta a sua sementeira. É a promessa de Deus. E aprenda, Deus só vai cumprir princípios se cumprir uma promessa. Se você for um dizimista, suas finanças vão ser protegidas. Se você for um ofertante, Deus vai prosperar as suas finanças. Mas se eu só ofertar, tudo bem, Deus prospera, mas só que você não tem proteção sobre elas. É um princípio bíblico, tá? Tirando base base do texto bíblico. E também para que servem as ofertas? Porque tem um propósito aqui nessa aula de ensinar. No verso 12, se você analisar em 1 Coríntios 9, verso 12, Paulo diz que a oferta, ela serve para suprir a necessidade dos santos. Porque nem todos que estão dentro da igreja têm um emprego, têm uma condição financeira estável.
Ou seja, então quando nós ofertamos todo o dinheiro que é arrecadado na igreja, nesse caso, paga aluguel, paga água, paga força, e não sei se tem tantos, né, a casa lá das crianças, e paga isso, e paga aquilo, ajuda para demais agora, ajuda na cesta básica, ajuda numa conta, entendeu? De pessoas que às vezes a conta atrasada, precisa de um remédio, com dinheiro da oferta, que a igreja vai lá e compra o remédio, precisa de uma assistência, de uma manutenção no veículo, precisa do que for. É através da oferta, Paulo fala que a oferta serve para sustentar o quê? Os santos, os demais cristãos que passam por privações. E mais, a Bíblia ela vai mais além nesse texto, dizendo que não só para os santos, mas também para os outros. Tem pessoa que nem na igreja vem e é alcançada através da oferta que nós ofertamos aqui, através do nosso dízimo. Então, isso, no caso a igreja aqui é um exemplo. A igreja, uma parte da oferta é destinada à ONG lá de Israel. Então o pastor toma por base, né, o texto que fala: abençoarei os que te abençoarem. Uma promessa para Israel. E amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Se eu não me engano é isso. E também tem vários textos que falam: orai pela paz de Jerusalém, benditos serão aqueles que oram por ti. Mais ou menos assim o texto vai dizer. Então, para encerrar, no caso a aula, né, que acabou em contribuição, fala: com a oferta, as despesas da igreja são pagas, novos investimentos acontecem na obra e vidas são edificadas e salvas. As cadeiras estão sentadas hoje porque um dia alguém contribuiu. Hoje vidas estão sendo alcançadas pela internet porque alguém contribui para pagar a internet. Alguém um dia colaborou com as câmeras. Alguém um dia se dispôs a investir, questão financeira. E fala assim: por isso, né, palavras minhas para finalizar, por isso, contribua com fé, através do amor. E a igreja onde congregamos permanecerá com as portas abertas e vidas serão salvas para a glória de Jesus. Então o propósito é esse. Então, que nessa aula, como aprendemos sobre qual é o meu lugar na igreja, eu acredito que alguma coisa podemos extrair, e agora resta a gente, né, daquilo que extraímos, é colocar em prática. E Deus, né, vai aí ficar feliz e vamos ser abençoados, amém? Então, alguma colocação? Posso encerrar? Uma dúvida? Todas? Então vamos se pôr em pés. Amém. Bem colocado. Jacó disse sobre a prática da comunhão dos irmãos dentro da igreja, né? E como igreja. É muito importante, né? E fez até lembrar, né, quando a gente estuda sobre administração e liderança de igreja, nós vamos aprender que há 3 pontos que uma igreja pode crescer e como ela deve crescer. 3 pilares que é infalível para o crescimento de uma igreja: adoração, edificação comunhão e evangelização. Que é adoração, como foi dito, é o ato de ensinar a palavra e a igreja praticar a palavra. Comunhão é no caso do que nós temos aqui, eu vi que tem de sobra nessa igreja. Um se preocupa com o outro, um vai orar, ora com o outro, né? Isso é tão lindo, acho que é a Dia abraçando a Fran no culto de oração, e uma chora daqui, dali, limpa o nariz daqui, e abraçando a outra, e orando, e chorando, que gostoso, comunhão. E por último, a evangelização. Por quê? Através de uma pregação, como temos aqui na igreja, o pastor ensina o evangelho genuíno, prega a palavra pura. As pessoas vêm, opa, que bênção, a palavra falou comigo. Daí, vai ver que além da pregação, tem a comunhão. Eu sei que aqui posso contar com uma igreja, o povo aqui tem amor e demais. E por último, a evangelização. Porque através do momento que a gente já é edificado pela palavra e tem a comunhão dos irmãos, nós temos o quê? Prazer de convidar outras pessoas, não temos medo. Pode ir qualquer culto que você vai ser bem alimentado, você vai ser bem tratado, você vai ouvir palavra, o louvor é uma benção a todos os cultos, a oração é uma benção, e você entra pelo caminho do evangelismo e traz outras pessoas. Agora, por que o evangelismo fica por último e não é palavra e evangelismo? Porque uma igreja que não tem comunhão, as pessoas são evangelizadas, ela vem. Após conhecer Jesus, elas vão, porque não tem comunhão. Então, se a gente como igreja, nosso papel na igreja, o que podemos fazer como igreja, adoração, edificação, evangelização. E assim a obra de Deus vai crescer para a glória de Deus. Amém? Vamos estar orando a Deus, agradecendo. Quero agradecer a todos, tá? Por aqui estarem. E que Deus continue abençoando a vida, família, sabe, sonhos, projetos. E que, né, como papel, meu papel na igreja, né, meu lugar na igreja,
Eu desejo um dia olhar para vocês e falar, nossa, que benção. Né, quem sabe aí Macarina, Mônica, mãe trabalhando na obra, né, irmão Oswaldo? A Fran, todo mundo já trabalha, os irmãos aqui trabalham, mas aqueles que estão chegando agora, poder trabalhar amanhã, fala que benção. Quem sabe está no meu lugar, né? Ensinando outras pessoas, compartilhando o evangelho. Amém? Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por esses momentos a qual passamos a Tua presença. Pai, eu te louvo porque a Tua palavra foi exposta, e eu pude transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Pai, que o Senhor continue abençoando a vida de todas e todos que aqui estão, guardando, livrando, Senhor, amadurecendo, fortalecendo, e que eles possam, meu Pai, ser tocados por Ti. Que o Senhor venha, meu Pai, eu te peço agora, falar com cada um sobre aonde o Senhor quer na obra, que eles tenham disposição para Te buscar, disposição para ler Tua palavra, disposição para trabalhar na Tua obra, a fim de que eles possam crescer na Tua presença, conhecer mais quem é o Senhor. Meu Pai, que o Senhor venha nos usar, Senhor, que o Senhor venha levantar todos que aqui estão e todos que nos ouvem, Senhor, para que possamos ser obreiros na Tua obra, trabalhadores no Teu Evangelho, que venhamos, Senhor, como foi ministrado na segunda-feira, Senhor, na abertura do culto, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando nós viemos atacar, que o inimigo venha partir em retirada, não venha permanecer, e nós como igreja militante, venhamos caminhar e vencer, e vencer, e vencer, em nome de Jesus. Pai, como o Senhor nos trouxe até aqui, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê, Senhor, uma noite de sono reparador e um final de semana abençoado por Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com a vida desta linda e amada igreja e com esta permaneça, não só hoje, mas para todo sempre. O povo de Deus diz... Amém. Deus abençoe. Está encerrada. Família. Olá, meu nome é Isabela. Sou da comunidade evangélica Moraga. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos